O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match, no qual o Felipe dará uma volta pela bacia do Pacífico, tratando principalmente das relações entre China e Taiwan. Bem, pessoal, a gente começa nosso giro pelo Pacífico em Taiwan, mais precisamente na segunda-feira, dia 4, quando a China, né, a República Popular da China, China continental, realizou sua maior incursão aérea ao espaço aéreo de taiwanês, da República da China, né, com um total de 52 aviões. Tá? E desses 52 aviões, 12 eram bombardeios estratégicos. Tá? Por que isso é feito? A gente já comentou algumas vezes, mas vamos recapitular. Né? Você ficar cutucando, testando, né, as defesas aéreas de um potencial inimigo, você consegue monitorar o tempo de resposta, o tempo de reação, né, eventual daquele país. Você também desgasta, né, os sistemas de detecção aérea, os sistemas de alarme e os próprios vetores de combate daquele país. Tá? Então é aquela coisa, de tanto Pedro gritar lobo, uma hora as pessoas deixaram de acreditar. Né? Então você toda hora testando o espaço aéreo, uma hora essa ameaça já não vai ser tão considerada, você força, né, os aviões inimigos a decolarem, a entrar em operação, tira período útil dos motores, então força, né, eventualmente Taiwan ter que comprar novos motores, comprar mais peças, esse tipo de coisa. Tá? É algo que ocorre basicamente desde a invenção do avião como arma, né? Era muito comum na Guerra Fria, é algo muito comum até hoje. Tá? O mais interessante, entretanto, foi que tivemos protestos, né, declaração de solidariedade, né, das autoridades japonesas, né, dizendo que as ações chinesas são hostis e que o governo do Japão, né, se prepara para vários cenários, né, envolvendo a China. E aí no dia 5, tá, no dia 6, desculpa, na quarta-feira, o ministro de Defesa de Taiwan, o Chiu Ku-sheng, ele disse que a partir de 2025 a China poderá ter capacidades de invadir a ilha de Taiwan. Tá? Ele disse que os chineses já poderiam realizar essa invasão, mas eles teriam um custo muito grande. E a partir de 2025 teriam custos menores. Tá? Ele disse que a situação mais dura que ele já presenciou em 40 anos, né, de vida militar, e que é impossível ter uma corrida armamentícia entre Taiwan e China continental devido às diferenças de população, de economia e tudo mais. Então, vamos, né, brevemente aqui comentar o histórico desse conflito. Né? Qual é a questão? Os nossos ouvintes mais antigos já sabem tudo que eu vou falar agora. Mas nós temos a questão da política de uma só China. Tá? A divisão entre Taiwan e a China continental, ela começa em 1949, ao fim da Guerra Civil, em que os comunistas triunfam, o Mao Tse-tung declara, né, a Revolução Socialista na China, e o governo, né, o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek, foge para Taiwan. Tá? A Guerra Civil ela começa em 1927, ela tem uma pausa de 36 a 44, que é quando criado a Frente Única, na qual basicamente eles combinam de, olha, em vez de a gente ficar lutando um contra o outro, a gente vai lutar junto contra os japoneses. Tá? Porém, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil é retomada, os comunistas triunfam com o apoio da União Soviética, os nacionalistas tinham apoio
dos britânicos e fogem para Taiwan. Durante muito tempo, até 1971, o governo da República da China, ou seja, China-Taiwan, era considerado o governo legítimo na ONU. Essa representação é modificada em 1971. Passa a ser a República Popular da China, China continental. Hoje, oficialmente, para Taiwan, o governo comunista, o governo do Partido Comunista Chinês, é um governo usurpador. Para o Partido Comunista Chinês, para a República Popular da China, Taiwan é uma província rebelde. Ou seja, não é um país independente, não é um território separado, é uma província rebelde que a China teria o direito de restaurar a sua autoridade. Tá? Então, basicamente, esse é o panorama do conflito. Agora, existe mesmo o risco de uma invasão? Existe num cenário, né? Esse foi inclusive o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje, existe num cenário de uma declaração de independência de Taiwan. Fora isso, é muito improvável. É possível? É. A China tem expandido suas forças marítimas, a China é uma superpotência nuclear, Taiwan prepara suas defesas para isso, a própria geografia de Taiwan permite a defesa, Taiwan tem um arsenal de mísseis antinavios muito vastos, enfim, não vou ficar aqui me debruçando em questões de números militares, tal, né? Mas a grande questão é, Taiwan, primeiro, né? Taiwan, gente, é um território que tem quase 30 milhões de pessoas numa ilha relativamente pequena, tá? A densidade populacional de Taiwan é maior que a de Florianópolis. Tá? Então, assim, imagina que a ilha de Taiwan inteira fosse Florianópolis. A capital, Taipei, teria a maior densidade populacional do Brasil. Então, a gente está falando de uma população muito grande num território relativamente pequeno. Então, não é videogame, tá? Não é simplesmente ficar fazendo aqui cenários hipotéticos na internet, alguma coisa assim, de invadir ou ocupar. Tá? Não é simples você invadir e ocupar um território com 30 milhões de pessoas, um território com essa densidade populacional. Quando os japoneses ocuparam Taiwan no final do século XIX, eles demoraram 6 meses e 20 mil mortos para conseguir acabar com os focos de resistência. Imagina hoje em dia. Segundo, não é uma guerra, né, em que, quando você tem um cenário de conflito, né, quando você tem uma guerra, uma das primeiras coisas que ocorre é sempre a demonização do inimigo, sempre a demonização do outro. Né? Então, o nosso povo é superior ao outro povo. Quando a gente fala de China continental e China-Taiwan, a gente está falando do mesmo povo. São chineses Han, a maioria deles. Né? Então, ainda tem essa. Seria muito difícil, por assim dizer, você ficar distinguindo, né, inimigo de amigo numa ocupação dessas. É a mesma população. Terceiro, os custos militares disso seriam enormes, os custos de imagem disso seriam enormes, tanto imagem doméstica chinesa quanto imagem internacional chinesa. Tá? Não seria uma guerra simples, porque não é a Segunda Guerra Mundial em que você consegue articular uma operação do tamanho do dia D em relativo segredo. Hoje, se a China começar preparativos para uma invasão, Taiwan vai ficar sabendo 3 meses antes. Tá? Hoje nós temos satélites comerciais que já fornecem todo tipo de imagem, não precisa nem ser satélite secreto. Tá? Então, você alocar uma frota de invasão, os porta-aviões chineses, tudo isso, não tem como fazer isso em segredo, como tinha na Segunda Guerra Mundial. Então, seria uma operação militar extremamente custosa em vidas, em material, em imagem. Então, é muito improvável, é muito complicado uma reunificação à força, repito, salvo uma independência de Taiwan, que aí tornaria os custos, entre aspas, aceitáveis frente a essa afronta, tá? Por assim dizer. Essa questão de ser o mesmo povo, inclusive, é algo que foi dito, né, pelo próprio Xi Jinping da China, né, num discurso que eu resgatei, que eu estava estudando, de 18 de outubro de 2017, perante o Congresso do Partido Comunista, quando ele fala que o sangue é mais espesso que a água. Pessoas em ambos os lados do Estreito de Taiwan são irmãos e irmãs, guiados pela convicção de que somos todos a mesma família, expandiremos intercâmbios econômicos, blá blá blá. Então, a frota chinesa ela teria muito mais valor, por exemplo, bloqueando
Taiwan, bloqueando a ilha, tá? E forçando uma negociação, ou então a China, né, entre aspas, cooptar as autoridades taiwanesas, né, do que uma invasão pura e simples. Aí, algum de vocês pode falar, pô, mas Felipe, esses dias a China disse que o uso da força está na mesa sim, é uma possibilidade para solucionar esse problema. De fato, a China fez essa declaração, assim como o ministro da Defesa taiwanês disse que pode ter uma invasão até 2025, pode ter um grande conflito, né, pode ter um perigo ali muito maior. Por quê? Porque isso atende a alguns interesses de alguns setores. Então, assim, o ministro da Defesa de Taiwan falar do risco de uma invasão, do risco de uma guerra com a China, é uma forma até mesmo dele justificar o próprio emprego. Tá? É claro que eu estou forçando um pouco a barra aqui, mas olha, a gente não pode descuidar dos investimentos militares, a gente não pode descuidar das preparações das nossas forças armadas, a gente não pode descuidar das relações com os Estados Unidos. A China, ao colocar força, né, dizer que a força é uma opção na mesa, também evita concessões muito grandes, também evita parecer fraca. Então, justifica a sua própria expansão militar, porque a China, o intuito chinês é construir uma armada que, pelo menos no Oceano Pacífico, consiga fazer frente à Marinha dos Estados Unidos, que é a maior marinha do mundo. Né? Então, também existem interesses envolvidos. O interesse dos Estados Unidos, que precisa desse cenário bélico para justificar a sua própria presença na região e a sua aliança militar com Taiwan, assinada em 1955, no contexto da Guerra da Coreia. Então, no fim das contas, justifica, né, muito investimento em armas, o gasto em armas, porém, no cálculo político, no cálculo realista, seria uma operação muito custosa. Não, repito, não é videogame. Tá? Não é jogar Vitória 2, Europa Universalis, Hearts of Iron, o que for, que você invade lá um país e tem lá os numerinhos, quantas mortes, blá, 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 e no fim das contas é tudo ficção. Não, não é isso. Tá? Seria muito complicado. Então, é importante a gente entender o que está por trás desse tipo de declaração, né? Que é manter uma retórica e uma corrida armamentista que eventualmente possa ter outros focos, inclusive. Algum de vocês pode falar, pô, mas Felipe, você já disse que se a Terceira Guerra Mundial começar, ela vai começar lá no Mar do Sul da China. Sim, vamos lembrar, o Mar do Sul da China tem vários conflitos territoriais, não apenas a questão de Taiwan. Né? Então, também acaba, entre aspas, dialogando, né, uma coisa com a outra. Também no Mar do Sul da China, né, um submarino nuclear dos Estados Unidos trombou com um objeto não identificado, o USS Connecticut. Né, pode ter sido um container afundado, pode ter sido um drone, pode ter sido outro submarino, não saberemos pelo menos por um tempo. Tá? Mas, claro, quando você tem um submarino nuclear dos Estados Unidos sendo trombado, né, ou trombando com alguma coisa no Mar do Sul da China, todo mundo ligou o alerta. Né? Repito, para ter sido um drone. Se eu tiver que pôr dinheiro, inclusive, foi um drone. Tá? Um drone submarino que né, serviu justamente para dar um chega para lá, né, para mostrar ali onde eles estão. Se você quiser uma coisa mais detalhada, com mais números desse meu raciocínio sobre os custos de uma invasão a Taiwan, vai lá na coluna na Gazeta. Tá? Também nesse assunto foi revelado que uma equipe de forças especiais dos Estados Unidos, dos SEALs, está presente em Taiwan há pelo menos um ano, treinando tropas locais contra uma eventual invasão chinesa. Então veja, essa retórica também, novamente, justifica a aliança entre Estados Unidos e Taiwan. Tá? O fato a verdade isso é muito complicado, mas a história mostra isso. Tem gente que não quer a paz, tem gente que não vai se beneficiar completamente de uma paz. Né? Você ter um conflito, você ter usando um termo bastante acadêmico, né? Você ter um furdunço numa vizinhança pode ser útil, né, para algumas pessoas ou para alguns interesses. A verdade é essa. Tá? Saindo da questão de Taiwan, vamos rapidamente para a Península Coreana, onde as duas repúblicas coreanas anunciaram na segunda, dia 4, que restauraram, né, os seus canais de comunicação 2 meses depois da interrupção.
Vamos brevemente para o Japão, onde o novo premier tomou posse e anunciou as eleições para 31 de outubro. Tá? As eleições estavam previstas para novembro, mas serão em 31 de outubro, então teremos aí menos de algumas semanas para as eleições japonesas. Nas Filipinas, o Rodrigo Duterte, pela segunda vez, anunciou sua aposentadoria política e abriu caminho para a sua filha, né, a Sara Duterte, ser a sua, entre aspas, sucessora. Lembrando que semana passada o Manny Pacquiao anunciou a sua candidatura. Tá? Então teremos aí uma briga interessante, né? Uma luta interessante nos ringues da política filipina, para usar todos os trocadilhos idiotas possíveis. Quem também anunciou sua candidatura foi o Ferdinand Marcos Jr., ele que, como o próprio nome já deixa claro, ele é filho do ex-ditador Ferdinando Marcos. Né? Então tomara que ele não ganhe, tomara que ele perca e tomara que todo o patrimônio da família dele, que foi usurpado e roubado dos filipinos, seja retomado pelas vias judiciais. Supostamente roubado antes que alguém me processe. Supostamente, possivelmente. Na Austrália, a crise dos submarinos levou, né, ao adiamento das negociações entre a Austrália e a União Europeia para um acordo de livre comércio. Tá? A União Europeia que fez esse anúncio que as conversas estão paralisadas devido a crises em outras frentes. Tá? O Emmanuel Macron se encontrou com o Antony Blinken em Paris, tá? No dia 5, na terça-feira, para conversarem sobre, inclusive, a aliança AUKUS e a questão do contrato dos submarinos, que a gente comentou bastante nas últimas semanas. Tá? E, como um gesto aí de boa vontade, a França restaurou, né, reenviou o seu embaixador de volta para a Austrália, depois de ter convocado ele para prestar satisfações. Falando em Austrália, foi fundado o Partido da Ilha de Norfolk. E isso é muito interessante, porque aí eu vou ser babaca e vou falar que os nossos ouvintes já estão por dentro desse assunto, que ainda vai respingar, né, no grande debate público, talvez daqui a alguns anos apenas. Né? Os nossos ouvintes sabem que a gente fala bastante de Oceania aqui, que a Oceania é uma das últimas grandes fronteiras econômicas, das zonas econômicas exclusivas, estamos falando de pesca, estamos falando de mineração no leito do mar, e a ilha de Norfolk é um território da Austrália, tá, que fica ali mais perto da Nova Zelândia do que da Austrália propriamente dita, e agora foi fundado um partido para o autogoverno de Norfolk, né, já que faz 5 anos que a ilha está sendo governada diretamente por Canberra, sem ter o seu governo, né, próprio. A população, né, de Norfolk é uma população diminuta, apenas cerca de menos de 2.000 pessoas, na verdade. Né? Então, qual o interesse, né, desse ato de autodeterminação? É possível que se torne um território autônomo dentro da Federação Australiana, lembrando que a Austrália é uma federação, porém, pode ser também que busque independência. E aí, por quê? Porque você tem uma ilhota ali, relativamente pequena, com menos de 2.000 pessoas, mas com uma gigantesca zona econômica exclusiva ao redor. Tá? Você tem ali potencial de turismo, você tem potencial de pesca, você tem potencial de mineração no leito do mar. Inclusive, a minha penúltima coluna na Gazeta foi sobre isso. E olha só que curioso, né? Eu estava estudando para a coluna, fazendo umas contas, quem fez a conta foi a calculadora. Tá? Se eu perguntar para o nosso ouvinte que país é maior, Cazaquistão ou a Micronésia, ele vai responder Cazaquistão. Né? Cazaquistão tá sempre ali lista de um dos 10 maiores países do mundo, é o maior país sem litoral do mundo. Porém, se você somar toda a zona econômica exclusiva da Micronésia, ela é maior que o Cazaquistão. E vão ser territórios, zonas cada vez mais exploradas, porque são dos poucos lugares ainda inexplorados no mundo. A gente fala disso já há muito tempo, a gente falou disso sobre Bougainville, a gente já falou de Nova Caledônia, e falamos de Kiribati já. Então, esse movimento de independência de Norfolk, para mim, está ligado diretamente a esse crescimento do interesse na Oceania. Tá? E falando em mineração no leito do mar, na Nova Zelândia, a Suprema Corte da Nova Zelândia disse que o projeto de mineração no leito do mar, no Golfo de Taranaki
do Sul, Taranaki do Sul, peço desculpas, que foi proposta pela Trans-Tasman Resources, que cavaria cerca de 50 milhões de toneladas do leito do mar todo ano, por 35 anos, buscando retirar cerca de 5 milhões de toneladas de minério de ferro e retornando os outros 45 milhões de toneladas de volta para o leito do mar, compreende danos ainda imensuráveis e incompreendidos ao meio ambiente e vetou o projeto. Então, é um assunto que está, repito, ganhando cada vez mais evidência, ganhando cada vez mais força. Da Nova Zelândia, vamos passar rapidamente por Tonga. Na verdade, ainda estamos na Nova Zelândia, mas por quê? Porque o besuntadão de Tonga e o restante da delegação olímpica de Tonga estão na Nova Zelândia. Há mais de 6 semanas, devido às restrições contra o coronavírus, não conseguem voltar para casa. Então, #FreeBesuntadão. Nosso querido Pita Taumafatoa, que na verdade o nome dele é Besuntadão, no aumentativo em português. E para a gente fechar o nosso giro pelo Pacífico, vamos rapidamente até os Estados Unidos, onde a síndrome de Havana, muito provavelmente, foi causada mesmo por barulho de grilos. Tivemos um grande vazamento de petróleo na região, no litoral de Orange County, na Califórnia, que são algumas das praias mais famosas, mais luxuosas da Califórnia. Todo mundo talvez conheça por conta daquele seriado que tinha, The O.C., O Orange County, inclusive, é um dos locais com maior PIB per capita dos Estados Unidos, uma região assim de luxo. Você tem lá Laguna Beach, tem várias praias famosas, Anaheim, enfim. E derramaram petróleo bem na região, aparentemente uma âncora de um navio, devido à hipermovimentação do porto de San Diego, bateu num oleoduto que vazou. Pela primeira vez depois de 4 anos, os Estados Unidos publicou o seu número de ogivas nucleares, que está em 3.750 ogivas ativas, depois de 4 anos em que o governo Trump vetava essa publicação, sendo que essa publicação ela é meio que quase compulsória, devido ao acordo de desarmamento com a Rússia. Estados Unidos e Canadá estão brigando aí por conta dos gasodutos, e o governo do Canadá invocou um artigo de 1977 contra o estado de Michigan, mais especificamente, e, finalmente, o Senado dos Estados Unidos provisoriamente subiu o teto de gastos do país para evitar um novo shutdown. Então são algumas breves notícias, nenhuma muito específica, já que o foco desse bloco é a gente falar lá de Taiwan, da questão de eventual conflito, e também de Oceania, porque é um assunto que eu tenho tentado estudar bastante, e que é uma das coisas que justifica a existência do Xadrez Herbal, a gente complementar a grande cobertura de imprensa, já que é o tipo de coisa que não vai gerar tanta atenção e tal, mas é importante, interessante da gente ficar de olho pelo futuro.